presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume interinamente a presidência da República. Problemas crônicos que dizem respeito à identidade, à cultura, à educação, à autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. O SUS deve disponibilizar vacinas obrigatórias sem custos à população. O que mais me chamou a atenção foi sobre aquela árvore que tem a parte branca que diz sobre como está a situação do ar, se está bom, se está ruim. Olá, boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, assumiu hoje temporariamente a presidência da República. O presidente Michel Temer passou o cargo para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na base aérea de Brasília, no final da manhã, antes de embarcar em viagem oficial para o Peru. Temer participa da 8ª Cúpula das Américas, que reúne os líderes do continente. Primeiro, a presidente interina despachou no Supremo, onde recebeu a advogada-geral da União, Grace Mendonça. E por volta das 3 horas da tarde, percorreu de carro menos de 200 metros até o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República. Aqui o dia foi de audiências. A presidente também recebeu o governador de Rondônia. Daniel Pereira veio conversar sobre a situação de servidores do Estado. Viemos trazer uma reclamação como amicus curiae num processo de uma associação de militares de Rondônia, que em 2012 conseguiu um êxito judicial que levou para a Folha da União 1.200 servidores. Desses 1.200, 700 estão voltando para o Estado. Essa é a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República. A última vez que um presidente do Supremo fez isso foi em 2014, com o ministro Ricardo Lewandowski. A presidente interina fica no cargo apenas por um dia. Michel Temer volta ao país nesse sábado. A presidente do Supremo é a terceira na linha sucessória. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também viajaram para fora do país. O Supremo Tribunal Federal vai discutir a constitucionalidade de dispositivo que criminaliza a prática de ato obsceno em local público em data a ser definida. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. O recurso que será analisado pelo plenário foi proposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O MP questionou uma decisão que absolveu um cidadão acusado de prática de ato obsceno em via pública. Funcionários dos Correios beneficiados pela lei de anistia não têm direito à indenização paga pela União. Para a terceira turma do TST, a remuneração retroativa não é devida ao trabalhador em caso de readmissão por anistia. O empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização devido à demora na readmissão dele ao emprego. De acordo com o empregado, ele foi demitido por perseguição política devido à participação em greves. Em 1994, o trabalhador solicitou, por meio de processo administrativo, a anistia política e a readmissão ao emprego, o que só ocorreu 4 anos depois do pedido. Segundo o trabalhador, a demora teria gerado dificuldades financeiras e de realocação no mercado de trabalho. Na primeira instância, o pedido foi negado. O juiz considerou que o trabalhador não comprovou os prejuízos financeiros alegados, além de ter sido admitido em novo emprego poucos meses depois da demissão. Já o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul reformou a sentença e condenou a União a pagar os salários e benefícios referentes ao período de afastamento, por entender que ele deveria ter uma compensação financeira pela perda injusta da remuneração que recebia no emprego. A União recorreu ao TST afirmando que a indenização é indevida, uma vez que não houve comprovação dos danos, e a situação se tratava de anistia deferida pela Lei da Anistia de 1994. De acordo com a lei, é concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e aos empregados das empresas públicas e de sociedade de economia mista que foram demitidos com violação de dispositivo constitucional ou em decorrência de movimento grevista entre março de 1990 e setembro de 1992.
Na terceira turma do TST, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, explicou que o tribunal tem se posicionado no sentido de vedar os efeitos retroativos da anistia prevista na lei. Conforme salientou o magistrado, esse entendimento, inclusive, deu origem à orientação jurisprudencial transitória 56 da SDI-1. A norma prevê que os efeitos financeiros da anistia somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, sendo vedada a remuneração em caráter retroativo. Além disso, o ministro esclareceu que a readmissão dos anistiados fica condicionada à efetiva disponibilidade financeira e orçamentária do órgão, entre outros requisitos. Com isso, o recurso reformou a decisão regional. Por unanimidade, a União foi absolvida do pagamento de indenização ao empregado anistiado. Há 3 meses da chegada do inverno, muita gente já começa a se preocupar com um vírus que incomoda bastante, o influenza. Na semana que vem, começa a campanha de vacinação do Ministério da Saúde, mas Goiás teve que antecipar o calendário por causa de um surto. Nos postos de saúde, ela já é a principal preocupação. Não é a gripe, por conta do surto, né? Está bastante preocupado. São vários os tipos de vírus da gripe que circulam no Brasil. Só no Distrito Federal, este ano, foram identificados 8 deles. E o que mais preocupa é o H1N1, que circula em todo o Brasil desde 2009 e pode matar. Como se não bastasse, um outro vírus mais perigoso já foi confirmado, o H3N2. A gente está alerta, né? Nossos serviços de saúde estão alerta, tanto a atenção básica quanto a atenção hospitalar e as UPAs, né? Serviços de pronto atendimento, para fazer o diagnóstico e tratamento oportuno. Este ano, até o dia 7 de abril, o Ministério da Saúde anunciou que houve em todo o Brasil 286 casos de influenza dos 2 tipos, H1N1 e H3N2. Ao todo, já são 41 mortes. O estado que mais preocupa é Goiás, com 63 registros de influenza, sendo 8 mortes. Com o risco de epidemia em Goiás, a campanha de vacinação foi antecipada. As doses começaram a ser aplicadas hoje. Os demais estados vão seguir o calendário oficial do Ministério da Saúde, a partir da próxima semana. A vacina é uma das formas de prevenir a doença, mas não é a única. Ao tossir, espirrar, né? Você deveria usar um lenço descartável após colocá-lo no local correto. Se você não tiver um lenço descartável naquele momento, ao você espirrar ou tossir, você deve usar, na realidade, né, o cotovelo e nunca as mãos, senão depois você vai contaminar outras superfícies. E a outra coisa importantíssima é a higienização das mãos. Prevenir doenças e ter acesso à vacinação gratuita é um direito garantido por lei. Além da Constituição Federal deixar claro que o Estado deve oferecer estrutura médica, a lei determina que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve disponibilizar vacinas obrigatórias sem custos à população. De acordo com as políticas públicas. Essa política pública é exatamente no sentido de quê? De você conseguir balancear entre o custo que você tem com o fornecimento da vacina e a quantidade de vacinas que você vai conseguir aplicar, o grupo de pessoas que você vai conseguir atingir. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tem que fazer um cálculo de sorte que também não falte vacina, mas também que não sobre muita vacina. Debate sobre as questões que envolvem os povos nativos dá início às comemorações do Abril Indígena. O direito à terra, uma das maiores reivindicações dos povos indígenas, foi amplamente discutido durante o seminário intitulado Desafios e Perspectivas sobre Temas Atuais dos Direitos Indígenas no Brasil. São temas atuais, mas não são temas inéditos. Eles são temas antigos, problemas crônicos que dizem respeito à identidade, a cultura, a educação, a autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. O panorama dos índios em situação de isolamento e recém-contactados foi amplamente debatido com os servidores da FUNAI, órgão responsável pela promoção dos direitos dos povos indígenas. Ainda durante o seminário foram discutidos temas como a situação dos índios em áreas urbanas, a mobilidade indígena em espaços transfronteiriços
e a exploração de mão de obra, além do tráfico de pessoas. Com a diminuição do orçamento da FUNAI e a falta de estrutura de pessoal, o sentimento que fica para indígenas como Davi Copenau e Yanomami é de abandono. Nós, Yanomami, parece que nós estamos sozinhos. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. A OMS reconhece como doença vício em videogame. O problema definido como doença pela Organização Mundial da Saúde não é o jogo em si, e sim o uso que se faz dele, a falta de controle. O governo de Roraima entrou com ação no STF para pedir o fechamento da fronteira com a Venezuela. A repórter Carla Lucena tem mais informações. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A relatora da ação aqui no Supremo Tribunal Federal vai ser a ministra Rosa Weber. A ação é protocolada hoje à tarde pelo governo de Roraima, pede então que a União feche temporariamente a fronteira entre o Brasil e a Venezuela e também envie mais recursos para suprir os custos com saúde e educação. Segundo o governo estadual, a crise na Venezuela aumentou o fluxo migratório. Dados da Prefeitura de Boa Vista indicam que 40 mil venezuelanos moram atualmente na capital e a Polícia Federal calcula que cerca de 800 venezuelanos cruzam diariamente a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Voltamos ao estúdio, William. Obrigado, Carla. O Superior Tribunal de Justiça autoriza a mudança de nome e de sexo em registro civil de transexual. Uma transexual que não passou pela cirurgia de redesignação de sexo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito de alterar o nome e o sexo que constam no registro civil. Na primeira sentença judicial, ela conseguiu essa autorização, mas o Ministério Público recorreu. E o Judiciário Fluminense entendeu que o registro deveria espelhar o sexo biológico e que uma mudança só seria possível com a cirurgia. Quando o processo chegou aqui no STJ, foi reconhecido que esse registro deveria mudar para evitar constrangimentos, humilhações e facilitar a inclusão social e profissional dela, que já tem aparência feminina por causa dos hormônios que tomou. A decisão foi da terceira turma e quem relatou o processo foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele lembrou de 2 recursos julgados na corte sobre o assunto. Um, em 2009, na terceira turma, relatado pela ministra Nancy Andrighi, que julgava o mesmo pedido para uma trans que já tinha feito a cirurgia. Outro de maio do ano passado, na quarta turma, pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Neste, foi permitida a mesma mudança, mas para uma trans que não tinha passado pela operação. Naquele caso, ele fez referência ao direito à identidade, ou seja, de a pessoa ser como verdadeiramente é e assim ser respeitada pelos outros. O Supremo Tribunal Federal tomou decisão recente na mesma linha. Agora, o ministro Sanseverino ressaltou que não existe, do ponto de vista jurídico, alternativa que não seja a permissão para a mudança do sexo nos registros da pessoa. E tornou a lembrar da decisão da ministra Nancy Andrighi, que disse que a literatura médica constata que essa divergência de identidade sexual pode causar intenso sofrimento psíquico, podendo levar a tentativas de automutilação e até mesmo de suicídio. O avanço tecnológico trouxe novos vícios para a humanidade. Além das drogas químicas, crack, cocaína, álcool, os jogos eletrônicos criam dependência em todo o mundo. Para a Organização Mundial da Saúde, videogame em acesso já é considerado doença. João Pedro, de 17 anos, gosta de jogos eletrônicos. Gosta não, é apaixonado. O videogame está no tablet, no celular, os grupos de amigos dos jogos, no notebook, outra rede social para trocar informações com a galera. João Pedro vive no mundo dos jogos 12 horas por dia. Quando eu quiser parar, eu paro de jogar. Pra sair pra rua, sair com os amigos, se eu quiser eu paro. Eu jogo assim porque eu não tenho nada pra me fazer mesmo. Aí eu fico jogando. O adolescente não é de muita conversa, nem precisa. O jogo não exige uma palavra, só habilidade nos dedos e rapidez de raciocínio. O predileto de João Pedro se passa na Europa medieval. O jogador tem que criar uma vila e se preparar para ataques em outras vilas criadas por outros jogadores. É possível também resolver conflitos dentro da própria vila. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas como João Pedro podem ser consideradas doentes porque não controlam o tempo da brincadeira. Nunca me imaginei ele como dependente de jogos. Embora às vezes eu via que as reações dele quando eu limitava ele, quando eu tomava a atitude de tomar
os eletrônicos dele, eu via realmente que ele ficava nervoso, estressado, bater porta, coisas que não é do comportamento dele. Ele tem dificuldade na escola? Como se concentrar na aula depois de passar a madrugada jogando? Aliás, é complicado para ele apenas ficar acordado. Teve até uma vez que um menino postou uma foto dele dormindo na sala de aula. Aí eu já imaginei que fosse consequência disso, as noites que ele perde jogando e tinha que acordar cedo para ir para a escola. Da mesma forma que você pode ficar viciado em drogas psicoativas, como álcool, a maconha, a cocaína, o próprio ato de jogar vai fazendo com que você desenvolva uma predominância do uso de um neurotransmissor que age como um hormônio excitador no organismo, que é a dopamina. A dopamina é o hormônio da recompensa, quando a gente alcança algum objetivo e nos dá a sensação de prazer. Agora estamos num galpão com várias empresas especializadas em videogame. Esta turma aí está desenvolvendo um novo jogo. Então a gente brincou, na verdade, com sobrevivência no espaço, que é um tema que já existe em muitos jogos, mas a gente pegou na perspectiva de amigos que dividem uma nave espacial e agora eles precisam decidir quem vai lavar a louça, quem vai colocar o lixo para fora, mas também quem vai cuidar do alienígena que está sujando a ventilação. Tirar a ideia do papel e transformar em jogo não é nada fácil, mas pode ser bem lucrativo. A indústria dos games cresce em média 8,5% ao ano. Fechou 2017 com 343 bilhões de reais em negócios no mundo, 3 vezes mais do que o cinema. O mercado brasileiro é o 13º do ranking e responde por 4 bilhões de reais. Por aqui, há 63 milhões de jogadores. Empresários como Saulo se beneficiam da mudança da lei do audiovisual. Desde 2016, a norma incorporou os jogos eletrônicos como cultura. Por isso, abre editais para financiamentos. O que prevê, então, que a gente possa criar um jogo nosso, foi uma ideia nossa, que a gente mostrou para a Ancine o projeto, defendeu esse projeto junto à Ancine, com centenas de outros no Brasil. E a gente, dentre 23, foram selecionados e a gente conseguiu esse prêmio para trazer até para o Distrito Federal, né? E hoje a gente está produzindo esse jogo, que para os próximos 2 anos a gente vai estar aí trilhando esse caminho para lançar um produto puramente nacional e lançar ele em mais de 150 países, assim, no dia 1 do lançamento. Empregos, riquezas, entretenimento. O problema definido como doença pela Organização Mundial da Saúde não é o jogo em si, e sim o uso que se faz dele, a falta de controle. Nem todos os jogos são negativos, e o fato até da pessoa jogar de vez em quando, seja paciência, seja um pôquer, seja um desses jogos, pode até facilitar a atenção e a concentração da criança e do jovem. O problema é quando isso se torna um excesso. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, estudantes de Maceió ganham aula diferente. O que mais me chamou a atenção foi sobre aquela árvore que tem a parte branca que diz sobre como está a situação do ar, se está bom, se está ruim. A população paraibana conta com mais um centro de conciliação e mediação. A nova unidade é fruto de parceria entre o Poder Judiciário Estadual e o Instituto de Educação Superior da Paraíba. Inaugurado o Centro de Conciliação e Mediação da Zona Norte, no bairro de Tambaú, na capital paraibana. A unidade é fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, e a Faculdade IESP. Centro de Conciliação e Mediação é o que há de mais moderno na Justiça, é agilidade, é modernidade, e nós ficamos muito felizes em dar esse presente à sociedade. O diretor adjunto do NUPEMEC, juiz Bruno Azevedo, adiantou que a unidade irá dispor de um núcleo de práticas restaurativas na área criminal, por meio de um processo colaborativo. E aqui também, já num avanço, e será pela primeira vez instaurado, um núcleo de prática restaurativa. Também algo inovador nessa política que o Tribunal de Justiça, através do Núcleo de Conciliação, vem desenvolvendo, obedecendo às orientações do CNJ.
O desembargador Leandro dos Santos, coordenador do NUPEMEC, lembrou que a Política Nacional de Autocomposição é descentralizadora, ou seja, ela acontece não apenas dentro das instalações dos tribunais. Nós precisamos estar onde a comunidade está, nos aproximar dela. Então nós temos centro por todo o estado e esse aqui é exatamente para atender esse público dessa área. O presidente do Poder Judiciário Estadual, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, comentou a importância desta realização, que traz mais uma oportunidade para que a população solucione seus conflitos. A iniciativa do IESP, em parceria com o Tribunal de Justiça, que só vem contribuir para uma prestação judicional célere para a solução dos problemas sociais. Hoje a tendência é avançar nessa questão da mediação e da conciliação. Isso é um avanço que o Tribunal está dando com a cooperação do IESP. O programa Cidadania e Justiça na Escola, promovido pelo TJ de Alagoas, levou estudantes de uma escola de Maceió para conhecer o Parque Municipal da cidade. Uma novidade para muitos deles. O passeio é uma das atividades que o Tribunal Alagoano realiza em 12 escolas públicas da capital. Antes de começar o passeio, algumas orientações importantes. Não é para a gente pegar as folhas e jogar no amigo, não é para a gente estar pegando nada e jogando de outra pessoa. Pode ter um fungo, pode ter formiga, pode ter algum inseto que venha a causar alguma coisa para a pessoa. Ainda no início, a primeira parada foi no museu. Aqui os 40 alunos da Escola Municipal Cátia Assunção conheceram de perto algumas das espécies de plantas e animais que poderão ser encontrados pelo caminho. Todas essas cobras daqui, elas foram encontradas aqui no Parque Municipal, já mortas pela nossa rodagem, pelas nossas trilhas. A caminhada começa. Depois de alguns metros, a primeira parada é neste viveiro. Continuamos. E durante o caminho somos cercados por árvores que são bem conhecidas. No meio da caminhada, que tem um total de 2 quilômetros, os alunos deram uma parada aqui, nesse local, que é muito usado por famílias para fazer piqueniques durante os finais de semana e também por pessoas que gostam de praticar yoga. Flores vão colorindo a trilha, que também oferece descidas e subidas. Chegamos no Lago dos Jacarés. Aqui a expectativa era grande para ver o dono do pedaço. Infelizmente, ele não apareceu para a gente. E a surpresa ficou por conta desse cágado solitário. 1 hora de caminhada e finalmente chegamos no lugar mais esperado. Depois de toda essa caminhada, a gente chega aqui, na parada final. Um local tranquilo e belíssimo, onde a gente encontra essa fonte de águas cristalinas. Uma oportunidade para a gente matar a sede e se refrescar um pouco. A professora nos disse que o passeio serviu como uma verdadeira aula de campo para os alunos. Muito importante para eles, muitos não conheciam o Parque Municipal, né, veio conhecer pela primeira vez. E para eles sair de sala de aula é bom. A gente já fez vários passeios pela Esmal e gostamos muito. Espero que continuar fazendo. Cansados, os estudantes procuram um cantinho para sentar e lembram do que mais gostaram no passeio. Os jacarés, que quase não apareceram, mas eu ainda consegui ver. O que mais me chamou a atenção foi sobre aquela árvore que tem a parte branca que diz sobre como está a situação do ar, se está bom, se está ruim. Aprendi muito sobre aquilo e gostei bastante. Este foi o primeiro passeio do ano no Parque Municipal. Segundo Ana Valéria, da Esmal, a ação ainda deverá envolver outras escolas. Através de um passeio, a gente está dando uma aula para eles, né? Está passando informações que são muito importantes e eles vão poder divulgar isso para os outros colegas quando chegam na escola e despertar até o interesse dos colegas e dos familiares virem também conhecer o Parque Municipal. Hora de dar um giro pela rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje à tarde, a defesa de Lula mais uma vez recorreu ao STF pedindo a soltura imediata do ex-presidente. Nesse novo recurso, os advogados voltam a argumentar sobre a questão da prisão com andamento de recursos em segunda instância. E ainda sobre Lula, a Prefeitura de Curitiba pediu à Justiça Federal a transferência do ex-presidente para um outro local. A restrição ao foro privilegiado voltou a ser
pautada no STF. Antes de assumir a presidência da República, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, pautou para o dia 2 de maio a retomada da discussão. E a ministra Carmen Lúcia, no exercício do cargo de presidente da República, sancionou agora há pouco a lei que institui o dia 2 de abril como Dia do Autismo. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. William, eu volto com você. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é o 61-99260-6116. E o nosso e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, um bom fim de semana e até segunda.